sejam bem-vindos a mais um vídeo do Projeto F-Exatas e no vídeo de hoje trataremos um pouco sobre coordenadas de vetores, parte 2. Teorema de Pitágoras. Como relacionamos o Teorema de Pitágoras com as coordenadas de um vetor? No vídeo passado vimos que as coordenadas de um vetor podem ser encontradas a partir da subtração entre dois pontos. Como vimos aqui, nós tínhamos o ponto 1 menos o ponto 0, deu origem ao nosso vetor v. Então, nós temos que o nosso vetor v, as coordenadas do nosso vetor v é 4 e 4. Porém, observe que se traçarmos uma linha do 4 até a ponta do nosso vetor v e do 4 até a outra extremidade do nosso vetor v, teremos exatamente um triângulo retângulo. Mas antes disso, temos que deixar claro que as coordenadas de um vetor são dadas da seguinte forma. O vetor vai ter as suas coordenadas x e y, ou seja, x vai ser exatamente aquele ponto do eixo x em que o vetor ocuparia se ele estivesse exatamente no eixo x, e y vai ser exatamente o ponto do eixo y que aquele vetor ocuparia se estivesse no eixo y, inteiramente no eixo y. Ou seja, é como se fosse sua projeção. Imagine que tem uma lanterna aqui iluminando esse vetor, e na hora que essa lanterna bate aqui nesse vetor, ele vai fazer exatamente essa sombra no eixo x. E qual vai ser o tamanho dessa sombra? Vai ser exatamente a projeção do vetor no eixo x. A mesma coisa acontece se nós botarmos uma lanterna aqui, e o vetor, iria fazer uma sombra no eixo y. Qual seria o tamanho dessa sombra? É exatamente a projeção de v no eixo y. Então, assim que chamamos o tamanho desse vetor nesses eixos. É a projeção do vetor em determinado eixo. A projeção desses vetores nesse determinado eixo é que vai nos dar as coordenadas. Falando assim pode parecer complicado, mas nada mais, nada menos é fazer isso do que a gente pegar esse vetor aqui e vemos que ele está exatamente alinhado no 6 do x, então sua coordenada em x é 6. Se ele está alinhado exatamente no menos 3 do y, então sua coordenada em y é menos 3.